Boa tarde. No Espaço Livre de hoje, estamos recebendo o Ronaldo de Almeida Pires, que é chefe do escritório seccional do IMA aqui na região de Ouro Fino. E nós vamos bater um papo com o Ronaldo e trazer algumas informações para os nossos produtores rurais que estão agora em sintonia com a difusora FM 94.1. Ronaldo, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na difusora, no programa Espaço Livre, para essa conversa. Num primeiro momento, a gente gostaria que você pudesse nos falar em relação a um assunto que nós falamos aqui num programa anterior, que é a utilização da chamada cama de frango por produtores rurais, por criadores aqui na nossa região. Para a gente poder esclarecer mais o ouvinte, explica para a gente mais uma vez o que vem a ser essa cama de frango. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, ouvintes. A gente agradece aqui o espaço que a rádio nos oferece aqui para estarmos trazendo aqui informações ao produtor rural. A cama de aviário, ela é um produto usado na criação de frango de corte, porque os animais ficam em galpões, então é colocado, a gente chama de cama porque é colocado no piso do galpão. O pessoal usa palha de arroz, palha de café para forrar o chão para esses animais ficarem ali durante o seu período de engorda. Então essa é a cama de aviário. Existe uma forma de utilizá-la corretamente, sem que haja prejuízos? Sim, essa cama de aviário, ela após o término da vida de engorda das aves, ela é retirada e ela pode ser usada como adubo nas lavouras, né? Ela pode ser usada e é um adubo muito bom porque ele tem resíduo das fezes dos animais, né, misturado com esses componentes aí, com a palha de arroz ou palha de café. Então pode ser usado na lavoura. O que acontece é que alguns produtores estão utilizando este produto como fonte de alimentação para ruminantes, no caso dos bovinos e bubalinos, o que é proibido. Essa má utilização dessa cama de aviário que a gente chama na alimentação dos ruminantes, ela pode trazer um prejuízo enorme tanto para o produtor, para a região e para o país, porque pode ocorrer embargos à exportação. Há um prejuízo para o produtor porque esses animais têm que ficar interditados e são encaminhados para o abate. Então ele do jeito que está o animal, então ele não consegue engordar esse animal, né? Ele tem que mandar de imediato esses animais para o abate. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento passou a fiscalizar essa prática a partir de quando? A legislação com a proibição do uso da cama de aviário, ela vem desde 1990, que o Ministério proibiu o uso, porque o uso dessa cama de aviário, só para a gente esclarecer aqui aos ouvintes, ela é rica em resíduo de ração, porque as aves vão comendo e derrama a ração nessa cama. Então a ração dessas aves, elas são utilizadas, são feitas também com proteína animal, o que é permitido por lei. Só que o ruminante, ele não pode estar ingerindo esse alimento que tenha proteína animal na sua formulação. Por quê? Porque em 86 houve o primeiro caso de uma encefalopatia espongiforme bovina, que a gente é conhecida como o mal da vaca louca na Grã-Bretanha, e foi originada do consumo de ração com proteína animal para esses ruminantes. Então a partir daí proibiu-se o uso e em 2009 o Ministério colocou umas normas mais rigorosas para o controle disso, porque até então tinha a proibição do uso, a gente coibia, fazia visitas educativas, a pessoa parava de utilizar isso, mas não tinha nenhuma penalidade. Com a Instrução Normativa 41 de 2009, o produtor tem seus animais interditados, são brincados com um brinco oficial, onde tem uma identificação própria, e esses animais, sendo um resultado positivo, porque a gente faz uma coleta do alimento que está sendo dado aos ruminantes, sendo positivo, esses animais mantêm-se interditados e são encaminhados para o abate.
Estamos conversando no Espaço Livre com o Ronaldo de Almeida Pires, que é chefe do escritório seccional do IMA aqui na região de Ouro Fino. Em relação a esse assunto, nós havíamos conversado anteriormente numa entrevista a respeito de alguns animais que estavam interditados aqui na nossa região. O que você pode trazer de informações para esclarecer a comunidade, os ouvintes, em relação ao trabalho que foi realizado e o desfecho até o momento desses casos? A gente hoje, nós temos aí em torno de 180 animais interditados aqui na região do ESEC de Ouro Fino, que são animais que estão sob vigilância por terem sido colocados à disposição dos mesmos, a cama de frango, a cama de aviário, que a gente chama. Uma das propriedades já veio o resultado laboratorial confirmado que é cama de aviário, então esses animais já foi notificado ao produtor o resultado e o produtor já está providenciando o envio desses animais para o abate. Temos uma outra propriedade com animais interditados aguardando o resultado. Então esse trabalho do IMA é um trabalho complexo porque é feito junto com o Ministério da Agricultura. Nós executamos, mas a gente tem que repassar tudo para o Ministério da Agricultura. Quem faz as determinações são o Ministério da Agricultura. Então a gente faz isso sempre com o apoio da Polícia Ambiental. Eles nos acompanham nesses acontecimentos aí, nessas situações. Inclusive a gente fez visita em 2 propriedades agora há 10 dias atrás e a gente ficou satisfeito em chegar lá e ver que as 2 propriedades não estavam fazendo uso da cama de aviário na alimentação dos ruminantes. Esses animais que vão para o abate, a carne poderá ser consumida normalmente, comercializada normalmente? Explica pra gente como é que funciona isso. Sim, esses animais eles têm que ser encaminhados para um abate em frigorífico que tenha serviço de inspeção federal, que é o CIF que a gente chama, ou estadual. No caso de Minas é que tenha o serviço de inspeção estadual, que é o IMA. Então esses animais vão passar pelo abate, vão passar pela inspeção rotineira, como todos os animais que vão para o abate, mas no caso desses animais, eles têm que ser retirado o material de risco específico, que nós chamamos, que seria o ilío distal, as tonsilas, o olho, o cérebro e a medula espinhal. Essas partes desses animais têm que ser retiradas e elas não podem ser aproveitadas, né? O ilío distal é o terço final do intestino. As tonsilas seria ali entre a boca e a faringe, que seriam as amígdalas. Então, esse material ele tem que ser incinerado, ele não pode ser aproveitado. Nos outros animais normais que vão para o abate, as pessoas aproveitam isso para fazer farinha de osso, farinha de carne, que é usado em formulações, né, posteriores. Então desses animais não podem, porque a gente não sabe se eles estão contaminados ou não. Ronaldo, o IMA, como que se confirma que esses animais foram abatidos seguindo essas orientações? Por isso a importância desses animais serem encaminhados para um frigorífico sob inspeção oficial. Então esses animais são brincados, identificados, né, individualmente. Esses animais, quando encaminhados para o abate, eles vão em veículos lacrados, que chegam no frigorífico. O fiscal do frigorífico rompe o lacre e confere, porque a guia de trânsito animal, que é o GTA, que acompanha esses animais, ela vai com uma observação dizendo que esses animais foram expostos alimentação proibida, no caso da cama de aviário. Então o fiscal vai acompanhar o abate desses animais e depois vai nos confirmar se esses animais chegaram lá para o abate ou não, através do brinco de identificação. E o produtor que está mandando esses animais para o abate, ele não tem a alternativa de esperar o animal engordar um pouco mais. Tem que ser na condição que o animal está? Sim, tem que ser na condição que o animal está, uma vez que ele está dando um produto proibido. Aí ele não tem essa opção de ficar esperando o animal engordar, ganhar peso, né? Ganhar peso, não. Ele tem que, no momento que a gente detecta a suspeita, que faz a coleta de material, a gente solicita ele, que normalmente quando a gente vai na propriedade ver, a gente precisa do exame laboratorial para confirmar por questões de lei. Mas normalmente o produtor já confessa que ali é a cama de aviário, e a gente vê pelo cheiro, pela característica do produto. Então a gente ele tem que dar um fim naquele produto,
colocar numa lavoura, passar para algum produtor que use na lavoura e retirar aquilo da alimentação dos animais. Então o abate, esses animais sendo positivo, né? O positivo que a gente diz, não de estar doente, mas o positivo de estar usando um alimento proibido. Esses animais vão para abate por questões preventivas. Essa modalidade de utilizar a cama de frango é também para que o animal ganhe mais peso ou não? Normalmente o pessoal usa isso na época da seca, porque por falta de alimento, eles entram com essa alimentação, não seria nem suplementar, seria em várias propriedades que a gente já pegou, porque em 2016 também foi pego algumas propriedades dando isso, e estava sendo como a única fonte de alimento para o animal, por falta de pasto, pela seca. Às vezes o produtor não tem um silo, não tem uma cana para fornecer, ele fornece às vezes exclusivamente a cama de aviário. Então na região onde tem menos chuva, a probabilidade de se incorrer nessa prática é maior. Sim, principalmente aonde tem granjas, então o controle tem que ser maior, porque os granjeiros têm que descartar essa cama de aviário. Então, normalmente o pessoal usa na lavoura, mas tem aqueles produtores que ainda insistem em usar isso na alimentação dos ruminantes. A gente sabe que a maioria dos produtores rurais que lidam, seja na agricultura, na pecuária, eles já têm um conhecimento daquela área que eles estão atuando. Mas porventura, um produtor que tenha dúvidas, que não conheça realmente os prós e os contras desse tipo de prática que é errado fazer, o IMA está disposto também a passar orientações, a conversar com o produtor, porque muitas vezes a pessoa incorre num erro até por desconhecimento em algumas situações. Sim, nós estamos aqui, o IMA é o órgão de defesa estadual sanitária, nós somos um órgão fiscalizador, mas acima de tudo também estamos aqui para ajudar o produtor rural. Então a gente tem a questão da educação sanitária, nós estamos abertos aí à orientação ao produtor. Nos 8 municípios da nossa abrangência aqui, nós temos em cada município um posto de atendimento municipal, então as pessoas podem procurar o posto municipal, que se eles nos repassam essa informação, a gente consegue estar orientando o produtor, orientando do que pode, o que não pode ser feito, tirando as suas dúvidas, para que a gente possa estar aí mantendo o Brasil livre dessa questão da vaca louca, da encefalopatia espodiforme bovina. Bom, então caminhando agora já para os momentos finais do nosso programa, Ronaldo, você fique à vontade para transmitir a sua mensagem em relação a esse tema. Sim, eu queria aproveitar o momento aqui para agradecer esse espaço que a rádio nos oferece e dizer aos produtores também que, apesar de às vezes estar faltando alimento para o animal, a cama de aviário não é a solução. É uma questão legal, é uma questão que pode trazer prejuízos não só econômicos, mas pode trazer uma doença, porque essa doença, o que acontece? Só aproveitando rapidinho aqui para falar, essa doença ela pode ficar incubada no animal de 3 a 8 anos. Então o animal pode estar assintomático. Então o abate desses animais é preventivo, porque se a gente esperar apresentar os sintomas, caso ele esteja contaminado essa cama de aviário, o animal, ele morre em semanas. Então quando ele começar a apresentar os sintomas, em semanas ele morre. Então a gente então a gente faz preventivamente. Então a gente orienta o produtor, pede a ele que não dê cama de aviário, vamos buscar soluções alternativas, e que não só a cama de aviário, quando ele for comprar algum produto para dar para os seus ruminantes, né, no caso dos bovinos, que ele leia o rótulo. Se conter alguma proteína animal, ele não dê para os ruminantes. E veja, normalmente no rótulo vem proibido o uso para ruminantes. Então esses alimentos ele não pode fornecer. É bom que fique claro também para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando, que nós não temos vaca louca aqui na região da doença. Nós estamos prevenindo para que não ocorra, orientando para se prevenir uma prática que pode gerar um risco da doença. Sim, não temos aqui em Minas, no Brasil não temos caso, mas isso são medidas preventivas para evitar que venha a ter. Então por isso que é feito dessa forma, tudo preventivamente. Em relação à campanha da aftosa? Campanha aftosa, vamos aproveitar aqui e pedir ao produtor rural que já adquiriu a vacina para que compareça ao escritório do IMA para fazer a sua declaração. Nessa campanha, os animais a serem vacinados são animais de 1 dia de vida até 24 meses de idade, e aquele produtor que ainda não adquiriu,
corre lá nas revendas, os estoques estão baixos, a gente tem visitado as revendas, tem revenda que já acabou o estoque de vacina, mas o prazo é até o dia 30, então corre, compra essa vacina e vacina o seu rebanho para a gente manter Minas livre da fitosa e conseguir, daqui a alguns anos, a partir de 2021, retirar a vacina. No Espaço Livre de hoje, conversamos com o Ronaldo de Almeida Pires. Ronaldo, muito obrigado pela sua presença aqui no Espaço Livre, trazendo essas informações aos nossos produtores e aos nossos ouvintes de uma forma geral. A gente agradece aí a parceria da rádio, este momento aqui, e estamos abertos lá no IMA, aqui na Rogério de Sônia, de 7h30 às 11h30 e de 1 às 17h. Estamos ali à disposição do produtor que quiser tirar suas dúvidas, quiser ir lá saber um pouco mais, ou sobre a vaca louca, né? A famosa vaca louca, ou brucelose, sobre raiva. Então é só procurar a gente ali, a fitosa, né? A gente estaria à disposição. O Espaço Livre termina aqui. A seguir, na difusora, você acompanha o Rádio Serviço. Para você, uma boa tarde.